Acadêmicos de comunicação social da Univale estão realizando ações sociais fora dos muros da universidade. A disciplina Projeto Intercursos reúne estudantes de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda que já começam a experimentar as responsabilidades e as realizações da vida profissional. Vamos conhecer mais sobre este trabalho no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. E hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Jennifer Mânica. Olá, tudo bem? Olá, Lisa. Olá, boa tarde para quem nos escuta pela rádio Univale FM e também para quem nos acompanha pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter, @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. E para falar sobre as ações de comunicação dessa disciplina Projeto Intercursos, nós convidamos os professores responsáveis pela disciplina, Adriana Estela Bassini Edral e Cleiton Marcos de Oliveira. Obrigada, professores, pela presença aqui. Os professores são do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Univale. Eu queria já começar tentando entender melhor como funciona o trabalho desenvolvido nessa disciplina, né, Adriana? Porque eu acho que já a proposta, o nome já indica uma ação muito bacana e interativa. Como é que é o trabalho na disciplina? Na verdade, primeiro, olá a todos, né, que estão aqui assistindo e também que estão ouvindo a Rádio Univale. Bom, a disciplina Projeto Intercursos, ela já existe há muitas matrizes curriculares, né, dos cursos de jornalismo, de publicidade e propaganda e de relações públicas daqui da Univale. E ela tem como proposta inicial unir essas três disciplinas, digamos assim, né, esses três cursos, de maneira a tentar trabalhar planejamentos de comunicação integrada, né? Então, justamente a partir disso, na hora que a gente foi montar esses projetos, a gente tentou pensar em situações que pudessem fazer com que esses alunos tivessem não só a oportunidade de planejar, como também executar aquilo que eles estavam planejando dentro do âmbito da comunicação, tentando utilizar essas três cadeiras, né? Publicidade e propaganda, relações públicas e também o cunho jornalístico. E justamente a partir disso a gente pensou, por que não, então, tentar montar um projeto que acabasse tendo uma transformação na comunidade em geral, né? Uma vez que esses alunos estão aqui, uma das missões até, inclusive, da Univale é tentar trabalhar o exercício de cidadania, que essa pessoa esteja pronta para ser um cidadão, né? E uma das questões que para a gente é extremamente importante na comunicação é você trabalhar a responsabilidade social. Então, esse projeto, ele tem como principal objetivo para os acadêmicos exercitar mesmo o planejamento e execução de projetos em comunicação integrada e também, de quebra, digamos assim, acabar tentando promover transformações na comunidade em si. Bom, professores, então quais projetos já foram realizados? Então, agradeço a oportunidade, professora Lisa, Jennifer, professora Adriana. Muito legal estar aqui falando do que a gente executa na disciplina de Projeto Intercursos. No quinto período, então, a sala foi dividida em grupos de trabalhos, né? E com o intuito de montar um planejamento e estratégias de comunicação, só que com um grande diferencial através de ação social, através dessas ações. O desenvolvimento ele é na forma de um projeto num primeiro momento onde os acadêmicos identificam para o desenvolvimento da ação social uma instituição, eles fazem uma visita física nessa instituição, buscam uma problemática lá no qual nós possamos, enquanto estudantes de comunicação, possamos trabalhar durante a ação e apresentam para a sala de aula o planejamento. As campanhas estão acontecendo, algumas já aconteceram, outras, por exemplo, no dia 17 de maio, de doação de roupas, acontece a grande entrega dessas roupas para a comunidade carente de Itajaí. E é muito interessante ver o envolvimento e o quanto os alunos
se dedicam no trabalho para o próximo, né? Além de aprender, além de planejar, executar, tem aquela questão do abraço, do contato humano, que é muito importante, vindo ao encontro do slogan do curso, que é os 15 anos, que é transformarem a nossa marca. Então, o aluno ir até a comunidade, fazer algo pela comunidade, tem saído grandes resultados em ambas disciplinas. Na verdade, a disciplina ela tem o mesmo nome, mas acontece em 3 turmas diferentes. Então, só alegria e muitas coisas legais acontecendo. Professora Adriana, qual é a sua abordagem? Trocando em miúdos, assim, a mão na massa, o que você trabalha exatamente com os seus alunos nesse momento, por exemplo? Bom, na verdade, a disciplina de projeto intercursos eu considero uma das disciplinas que deixa o aluno mais livre. E isso isso é positivo e isso também é um desafio muito grande para eles, né? Porque eu digo para eles assim, vocês têm que se virar, digamos assim, né? Então, a gente trabalha justamente essa ideia de o aluno descobrir como se faz e também na tentativa e no erro, claro, né? Embasados, assim, sustentados pelas teorias que eles aprendem na academia. Então, desculpa. Não, só para terminar, assim, né? Então, o trabalho que eu faço com eles é propor justamente o que o Cleiton estava falando, né? Eles têm que ir atrás de uma instituição, eles precisam pensar em estratégias de comunicação que possam vir a ajudar. Então, por exemplo, a gente teve um caso de um trabalho em que os alunos foram a um asilo e navegantes e eles perceberam que todas as paredes estavam extremamente mofadas e isso pode gerar problemas respiratórios para os próprios idosos que estavam lá, como também a própria estética não fica interessante para o local. E aí, os objetivos deles eram conseguir a tinta e pessoas que pudessem fazer as pinturas daquelas paredes. E eles não fazem isso, eles buscam por meio da comunicação pessoas que possam doar, pessoas que possam fazer. Claro, lá na hora eles ajudam, né, óbvio, e também é importante isso para eles vivenciarem, né, mas essa é a proposta, né, que eles acabem indo atrás de todo esse material e que usem, obviamente, o que eles aprendem dentro da academia. Né? E, professor Cleiton, qual a sua proposta de trabalho? A principal proposta de trabalho é fazer justamente com que os alunos percebam que comunicação ela vem para contribuir na sociedade. A comunicação ela é capaz, sim, de, através da ação social, fazer um bem imenso e, principalmente, lembrar sempre os nossos alunos de que muitas empresas estão muito ligadas a ações sociais. Existem campanhas publicitárias, campanhas de propaganda voltadas a ações sociais. A empresa hoje que não se preocupar com a sua sociedade, a empresa que não se preocupar com a cidade em que ela está instalada, ela certamente terá sérios problemas de comunicação. Pois é, agora eu acho que eu vou ser mais incisiva nessa questão prática. O que exatamente vocês estão produzindo? Porque vocês estão falando em ações de comunicação. Talvez o nosso espectador, nosso ouvinte, não tenha muito claro exatamente qual é o produto que vocês conseguem elaborar com as turmas de comunicação, Cleiton. A gente pode trazer um case de um grupo, por exemplo. Consiste basicamente em ir até a comunidade, ir até as instituições, as ONGs, né? E os alunos têm essa liberdade. Por exemplo, teve um grupo que trabalhou um projeto chamado Dogão do Bem. Esse projeto chamado Dogão do Bem, ele teve apoio da Secretaria de Assistência Social de Balneário Camboriú. Ele foi um projeto onde os alunos foram atrás de patrocinadores, foram até a mídia pedir doações. Aconteceu até um fato muito interessante, onde uma pessoa, um doador, mandou mensagem para os alunos: olha, eu tenho R$100 para participar com o projeto, queria que vocês viessem buscar aqui no meu endereço. Ao chegar lá, os alunos procuraram a casa e acharam uma casa muito humilde, uma casa muito simples, mostrando que é fácil fazer o bem, né? Então, essa mesma pessoa que doou os R$100 para comprar salsicha, molho, pão, mandou uma nova mensagem dizendo: pessoal, se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Então, mas como que eles chegaram a isso? Porque eu estou imaginando que eles elaboram algumas peças de comunicação, né? Isso. Eles elaboram cartas. Como é que foi esse trabalho para chegar até esse doador? Na verdade, assim, esse grupo, coincidentemente, nós temos no grupo um aluno que trabalha na Rádio Menina,
Rádio Menina FM, e ele foi até o programa Bote a Boca no Trombone, e lá com a oportunidade de estar na mídia, vários outros grupos foram até as mídias, conseguiram produzir peças de comunicação, e nesse caso, realmente, logo que acabou o programa, a gente vê a força que a rádio tem, né, a força das mídias locais, e as coisas foram acontecendo. O supermercado doou água para fazer suco de laranja, e eles... para não saírem distribuindo alimentação nas ruas, eles foram então até 2 instituições que cuidam de pessoas, enfim, que ficam pelas ruas, através da Secretaria de Assistência Social. O projeto foi bem bacana, teve começo, meio e a apresentação acontece em breve de tudo, os resultados alcançados. Então, pegando o gancho aí, como vocês avaliam os resultados, né, alcançados, levando em conta que os estudantes estão já se preparando para a sua área profissional, enfim? Primeiro assim, né, quando esse aluno ele vai a uma instituição, ele tem que reconhecer um problema que esteja ali dentro. Então, esse reconhecimento já é uma das partes dos nossos critérios de avaliação, né? Se esse aluno ele tem essa... digamos assim, capacidade é um termo muito forte, mas é o que eu consigo pensar no momento, né? Uma capacidade de reconhecer um problema que está ali e ver nele uma oportunidade de transformação. A partir disso, eles geram o que a gente chama de objetivo de marketing e objetivos de comunicação. Então, por exemplo, eles chegam em algum lugar e eles percebem que num determinado abrigo eles estão precisando de fraldas para as crianças. Eles estabelecem uma meta. Então, por exemplo, a gente precisa arrecadar em 3 meses 1.000 fraldas. A partir desse problema, eles geram um conceito criativo, então eles geram um nome, um logo, né, um logotipo para aquele projeto, e eles traçam estratégias de comunicação. Por exemplo, então o nosso projeto vai, que nem o da APAI que a gente tem agora, que é o projeto Anaera, e que eles teriam como objetivo conseguir 5 computadores. O que a gente pode fazer, eles pensam, né? Bom, a gente pode fazer publicidade e propaganda. Então, eles geram peças criativas e tentam buscar patrocínio de exibidoras de outdoor, tentam buscar veículos de comunicação, por exemplo, o rádio, a TV e tudo mais. Buscam muita assessoria de imprensa, eles vão até eles vão até os veículos de comunicação, tentam montar um release, ou seja, eles estão praticando tudo aquilo que as disciplinas acabaram ensinando para eles, mas em função de um resultado. Então, a partir disso, eles estabelecem cronogramas, né? Então, até tal dia a gente tem que conseguir 1.000 folders, a gente tem que conseguir tantos flyers. Eles geram, por exemplo, estratégias assim. A gente tem um outro grupo, que é um grupo que estava buscando bolachas e chocolates para as crianças para doarem na Páscoa, né? Eles iam até os supermercados, tentavam montar um stand, aí eles têm que criar esse stand, conseguir pessoas que patrocinem aquele local e, claro, também tem que falar com os mercados. E aí, às vezes, gera alguns problemas, né? Alguns mercados acabam não deixando e aí eles têm que, digamos assim, se virar nos 30. Essa estratégia não deu certo? O que eu vou fazer? Então, essa habilidade, esse vai do aluno e a busca por esses recursos é o que é avaliado, né? Claro. E também, óbvio, o resultado em si. Porque, não conseguimos 1.000 fraldas, mas conseguimos 900 fraldas e mais tantos litros de leite. É um ótimo resultado também, né? Bacana. Esse tipo de coisa. Cleiton, já aproveitando que a Adriana mencionou, alguns supermercados são colaboradores, outros nem tanto. Em geral, as empresas têm visto com bons olhos essas ações? Como é que tem sido? Tem. Eu sou obrigado a frisar que a gente viu os alunos chegando em sala de aula. Professora, eu aqui não vou ficar falando dos nomes, acredito, né? Mas o Mercado X ligou doando, sempre tem apoio. E não só o apoio mercadológico, mas também apoio de Corpo de Bombeiros, apoio de outras instituições. O que chamou muita atenção foi que boa ação gera boa ação. Teve um caso na Casa de Passagem de Barra Velha, um lugar que cuida de crianças que sofrem maus tratos, enfim, onde teve participação de Corpo de Bombeiros, onde teve gente que foi pintar os rostos das crianças. Então tinha caminhão do Corpo de Bombeiros, tinha criança colocando roupa de bombeiro. A coisa ganhou uma proporção muito, muito grande e várias voluntárias acabaram aparecendo. Então, quer dizer, aquela ação em um domingo gerou material suficiente de divulgação da Casa de Passagem e também fez com que mais pessoas despertassem em si o desejo de ajudar o próximo. Muito bacana, a gente vai para o intervalo, mas já voltamos conversando aqui com os professores
Cleiton Marcos de Oliveira, professora Adriana Edral, são as ações sociais promovidas pelos cursos de comunicação aqui da Univale. Depois do intervalo. Já estamos de volta. Viva Voz hoje entrevista os professores dos cursos de comunicação, especialmente publicidade e propaganda, o professor Cleiton Marcos de Oliveira, a professora Adriane Edral, que estão aqui contando essa experiência tão bacana com os estudantes que realizam ações sociais aqui na região. Então, professores, como os acadêmicos eles têm se comportado diante dessa experiência, que promove o contato real com alguns segmentos da sociedade? Eles têm demonstrado interesse? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, esse não é o único projeto da disciplina. Logo depois que eles terminam esse projeto social, eles vão para um curta-metragem, que é toda uma outra proposta e tudo mais. E eu, quando a gente montou a disciplina, eu tinha a ideia de que os alunos fossem gostar de fazer mais o curta-metragem. Eu também. Né? A gente sempre acha que eles vão gostar, porque daí é muita ideia, muita criação e tal. E eu sempre converso com os alunos no final, assim, né? E é quase que 80% assim, da turma fala, não, mas o que me tocou foi o projeto, foi a ação social. Porque realmente não tem outra coisa, eu acredito, né, que não tem algo melhor do que você tá ali na comunidade, tá servindo, ainda mais para alunos de comunicação, que apesar deles estarem praticando aqui dentro da academia, eu acredito até com os alunos das 3 cadeiras, né, eu acho que deve ser muito importante para eles ver que realmente a comunicação gera transformação. Né? A gente tem isso como premissa básica, mas você vê que aquilo que você fez gerou um resultado muito grande, é muito maior do que um produto como, por exemplo, um curta-metragem, né? Então, eu acho que os alunos geralmente recebem muito bem. E o legal é que está gerando uma cultura dentro do curso, né? De maneira que, antes de começar a disciplina, os alunos do semestre anterior já estão meio que pensando qual seria a instituição que eles gostariam de trabalhar, né? Legal. E em relação a isso, eles têm liberdade para escolher as instituições? Como é que eles escolhem os temas, por exemplo? Essa parte, como é que funciona? Total liberdade. Como eu disse assim, né? A disciplina ela é extremamente livre. Então, eles podem decidir, por exemplo, não trabalhar com instituição nenhuma. A gente não quer trabalhar com instituição nenhuma, a gente quer pegar todos os cachorrinhos abandonados da rua, colocar em algum lugar, eles podem, né? Claro, só que daí a gente tem que recorrer à prefeitura, às secretarias, para ver se o projeto é possível, e isso é sempre feito com bastante cautela, orientado pelo professor, mas o aluno também vai atrás disso. Mas eles têm total liberdade para escolher, né? Bacana. Bom, você queria completar? Quero. Pode falar. Quanto às ações sociais, a gente também tem o hábito, né, professora Adriana, de pedir para que eles registrem todas as ações. Exatamente. Tudo o que acontece em sala de aula, as idas nós estamos aqui hoje fotografando a nossa presença aqui no programa Viva Voz da Rádio da TV Univale. São todos documentos digitais que são armazenados para no o terceiro momento da disciplina, produzirmos um material chamado videocase. Esse videocase, então, é um momento onde, na média 3, os alunos vão reorganizar, não é verdade, professora? Isso. Todo o material que se tem, todas as ações de planejamento, todas as estratégias, a execução do projeto transformado em um videocase. Também vai ser um momento muito gostoso, porque quando começa bem, a gente tem quase certeza que acaba bem também. Então, a gente fecha a disciplina num momento importante, onde as fotos dos seminários de sala de aula, as discussões em grupo, uma caneta escrevendo, o brainstorm, que é a geração das ideias, o que a gente vai fazer, o que não vai. E eu peço sempre, gente, fotografem, gravem, colhem cartazes, estejam sempre armazenando, porque hoje, gente, as pessoas armazenam muito, mas organizam poucos arquivos. Então, a gente tem um cuidado grande em cima de quem está efetivamente organizando esse material, porque nós ainda temos uma tarefa muito grande, que é presentear certamente as instituições com um videocase falando das ações e tudo que a gente fez por elas e o que as instituições também fizeram. Isso é muito importante. Você tem um retorno para a instituição. Ela tem um retorno, uma das obrigações do aluno se você vai fazer alguma transformação lá, você tem que fazer um evento, né? Bacana. Então, aconteceu uma vez um projeto nosso que foi em Canelinha,
que foi na APAE de Canelinha e os alunos perceberam que lá naquela APAE não existia muitos brinquedos educativos e brinquedos mesmo, assim, para as crianças, né? Então, eles fizeram na cidade de Canelinha toda uma campanha para arrecadar brinquedos, principalmente educativos. E tomou uma proporção absurda, assim, né? Então, o diretor da APAE foi, o prefeito da cidade foi. Fantástico. Fizeram um evento, fizeram um bolinho, salgadinho, brigadeiro, para fazer tudo bem certinho. Pintaram as paredes para fazer o espacinho da brinquedoteca. E isso, claro, gerou mídia espontânea e tudo mais. E a gente pede para esses alunos fazerem esses cases, como o professor Cleiton estava falando, para além de passar isso para essa instituição, também tentar gerar possibilidades de difundir esse pensamento da ajuda mesmo, né? Esse pensamento da ação social, tentar fazer com que isso gere uma cultura de ajudar o próximo mesmo, né? Bom, o projeto Preencha um Cabide, ele tem o objetivo de arrecadar roupas nas vésperas do inverno. Como está o andamento desse projeto, professor? Então, esse projeto também é uma ação social de um dos grupos, ele está acontecendo na região. Então, existem os pontos de arrecadações, que são aqui na Univale, na Prefeitura Municipal e também na Polícia Militar. É um grupo que demonstra muito carinho pelo que está fazendo. E dia 17 de maio acontece, então, as entregas de todo esse material. E as pessoas que estão acompanhando o programa podem ajudar de alguma forma? Isso, as pessoas podem ajudar, sim. Existem pontos de arrecadação aqui na universidade, no campus de Itajaí, na Prefeitura Municipal, também aqui na cidade, e também na Polícia Militar. Muito bacana, batalhão, 12º Batalhão, né? Daí só trazer, sempre só vai ter trazer, um tem local lá a de caixa, coleta, tem a identificação, né, do projeto. Bacana, só eu queria registrar que alguns grupos inovam bastante. Assim, um dos grupos, por exemplo, que trabalhou com a Advir, que é a Associação Deficientes Visuais de Itajaí, ao apresentar o trabalho, apagou a luz da sala, apagou o projetor e vendou os olhos de todo mundo. Então, a gente começa a perceber de que a gente vem transformando mesmo, assim. E eu percebo que também que eu sou muito emotivo, assim, e quando acabam as apresentações, a gente olha, assim, para a sala, tá cheio de gente chorando, emocionado. Que bacana. Eu acho que, eu tenho certeza que a universidade é um lugar propício para a gente realmente se emocionar, aprender e crescer enquanto ser humano, enquanto ser estudante também. Porque serão profissionais sensíveis, né, Cleiton? Sim. Eu acho que esse é o caminho. Essa sensibilidade bacana. de apagar a luz, de fazer Bacana. com que a gente sentisse ali por 20 minutos o que os colegas deficientes visuais sentem, foi para mim legal. Gratificante. A gente estava aqui pesquisando várias coisas que vocês já fizeram nessa disciplina e chamou a atenção um projeto, chama Projeto Incondicional, é isso? Isso. Explica melhor. O Projeto Incondicional, na verdade, ele foi um projeto que me surpreendeu bastante, porque a gente sempre pensa que o aluno ele vai trabalhar com alguma instituição, vai arrecadar alguma coisa e tal, e a gente tenta fazer com que os alunos não façam só isso, né? Que eles deixem uma marca naquele lugar e que quando eles saiam, aquelas arrecadações não fiquem ali, elas acabam e pronto, a instituição precisa de novo de ajuda. E esse projeto foi o mais diferente, na verdade, que aconteceu, porque esses alunos que fizeram o Projeto Incondicional, eles fizeram a partir de um problema que são os haitianos, que não que seja um problema eles virem para cá, né? Mas esses haitianos vieram para cá, estão trabalhando na cidade e gera-se uma certa resistência à questão dos haitianos estarem aqui e tudo mais. São diferentes, as pessoas visualizam, São totalmente né? diferentes. E assim, né? Da mesma maneira que o brasileiro, na hora que ele vai para algum outro lugar, ele acaba conseguindo um subemprego e recebendo e tendo um certo preconceito, isso acontece quando as pessoas vêm para cá, para o Brasil também, né? Isso é algo que acontece com muita frequência, né? E esse projeto, ele veio como a ideia de dar boas-vindas a esses haitianos que estão vindo para a cidade, né? Esses alunos trabalharam basicamente com estratégia web, que foi criação de uma página no Face e várias outras mídias sociais, e também trabalharam com publicidade e propaganda, rádio, TV, outdoor e tudo mais, para as pessoas saberem que essas pessoas que estão aqui são pessoas que vieram para cá e que merecem
tudo de bom, como também nós merecemos, né? Você lembra alguma ideia, a base, um conceito da campanha deles? Eles trabalharam exatamente isso, né? Dê boas-vindas àqueles que estão vindo para cá também, que vão fazer parte da nossa sociedade também, né? Bacana. E é um projeto que a gente ficou muito preocupado de fazer. Eu, como professora, penei bastante com os alunos, fui resistente. Delicado, né? Tocar nessa exatamente, questão, né? porque é um trabalho que, para virar algo que reforce um certo preconceito, é muito fácil. Então, a gente teve um problemão com isso. E, claro, eles pediram ajuda para as secretarias, para as prefeituras, principalmente no sentido de deem uma olhada no projeto, veem o que vocês acham, para não gerar nenhum problema depois, né? Bacana. Mas é um projeto lindo, assim. O resultado foi bacana. Os alunos estão extremamente orgulhosos, né? Apareceram no diarinho, foram para a TV, bem legal. E teve contato com os haitianos? Eles deram algum retorno dessa ação? Então, isso aí é algo que vai acontecendo a médio e longo prazo, né? Ele ainda está acontecendo, o projeto, e vamos ver no que vai dar, né? Tá certo. Então, na visão geral dos professores, os resultados foi bastante satisfatório e estão sendo satisfatórios? Se a Adriana me permite, eu vou passar de satisfatório. Assim, eu tô impressionado com a sensibilidade da juventude. Eu acho que a gente vive hoje numa sociedade onde as pessoas brigam com muita facilidade. Isso é em estádio, no trânsito, as famílias brigando. Eu acho que quando a gente consegue sensibilizar, quando a gente consegue tocar o coração, mostrar para as pessoas que a vida é cheia de valores, que os idosos estão lá no Asilo Dom Bosco, por exemplo, no Lar dos Velhinhos, talvez aguardando um abraço, uma criança quer um sorriso, mostrar que nem sempre o dinheiro compra tudo, né? Que a gente é capaz, às vezes, de, mesmo sem ter condições financeiras, quem está ouvindo, quem está nos assistindo, saber, poxa, eu estou aqui hoje, estou passando um sábado, não tenho nada que fazer. Tente ouvir alguém. A gente está numa fase, num momento em que todos falam, contam as suas histórias, mas eu fico pensando assim, será que alguém ouve? Será que alguém dá atenção para as nossas histórias? Muito Reservar talvez 1h30, 2 horas de uma tarde, principalmente os idosos que são poços de sabedoria, têm histórias lindas de vidas para contar, às vezes estão lá sozinhos, a gente pode ir lá ouvir, enfim. Então, não é satisfatório, Jennifer e professora Lisa, eu quero dizer que eu estou muito feliz de participar desse processo, tenho orgulho, sim, dos nossos alunos, sou entusiasta, sim, de ação social e também venho sendo transformado por tudo isso que está acontecendo. Muito legal. Gente, muitíssimo obrigado, nosso tempo já terminou. Obrigadíssimo, Cleiton Marcos de Oliveira, professora Adriana Edral, os professores responsáveis por essa disciplina tão bacana do curso de Publicidade e Propaganda, dos cursos de comunicação, Isso, né, na verdade. todos os cursos, né? E a disciplina é o projeto Intercursos. Se você encontrar por aí alguma ação desse pessoal, presta atenção. Acho que vale a pena, de repente você pode até colaborar com essa corrente do bem, né, Isso, Cleiton? Isso mesmo. Obrigada, gente. Até o próximo Viva Voz.